Olá e boas-vindas a quem está nos ouvindo para mais uma análise profunda aqui com a gente. É muito bom estar de volta para mais um mergulho desses. Bom, o tema de hoje é a pesquisa operacional, que muita gente na área chama simplesmente de PO, né? Isso mesmo, PO, é uma sigla bem comum. E o nosso material de origem hoje é um documento universitário super detalhado. O nome do arquivo é 04 Introdução PO.pdf. E ele faz uma introdução sensacional a esse campo que é fascinante. Com certeza, é um texto muito rico em detalhes históricos e práticos. A nossa missão aqui hoje é tentar entender como essas organizações gigantescas e complexas, sabe, desde os militares lá na Segunda Guerra Mundial até os hospitais supermodernos de hoje em dia. Como eles simplesmente deixaram de tomar decisões baseadas em puro achismo ou palpite e passaram a usar a modelagem matemática para encontrar, a melhor utilização possível para recursos que são, por natureza, limitados. É uma mudança de paradigma gigantesca, na verdade. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso porque a promessa de hoje é mostrar para quem está ouvindo como a matemática, de forma bem literal, salva vidas e economiza muito dinheiro. E vale ressaltar o valor extremamente prático desse conhecimento, sabe? Para qualquer pessoa que precise gerenciar qualquer tipo de sistema, seja uma equipe pequena ou uma frota de caminhões, essa lógica muda tudo. Exato. E bom, para a gente entender o que é de fato a PO, a gente precisa voltar um pouco no tempo e para o momento exato em que ela nasceu. Que foi por uma necessidade pura de sobrevivência, né? Literalmente uma questão de vida ou morte. Sim, o documento conta um fato histórico muito interessante. O termo surgiu ali por 1938, no Reino Unido. No começo, o foco era naqueles sistemas de radar novinhos em folha. Isso, logo antes da guerra estourar de vez. Mas a coisa ganhou um destaque absurdo na famosa Batalha do Atlântico, que rolou de 1939 até 45. O cenário ali era desesperador. Para quem não lembra, os navios mercantes levavam toneladas de suprimentos vitais dos Estados Unidos para a Inglaterra. Comida, combustível, peças. Tudo que a ilha precisava para não colapsar. Exatamente. O problema é que esses navios cargueiros eram alvos fáceis e muito lentos para os submarinos alemães, os famosos U-boats. Era um massacre no oceano. E aí, a solução tática óbvia foi colocar esses navios para navegar juntos, em comboios, formando um grupo protegido por navios de guerra fazendo a escolta. Mas aí esbarramos no clássico problema de recursos limitados. A Marinha Britânica tinha poucos navios de guerra, poucos destroyers para proteger todo mundo. E os dados que os cientistas começaram a analisar mostravam um paradoxo muito maluco. Qual paradoxo? Olha só. Comboios menores, com menos de 45 navios mercantes, tinham uma taxa média de perda de 2,6% da frota. 2,6% afundavam. Isso. Mas os comboios maiores, aqueles gigantescos com mais de 45 navios, tinham uma perda bem menor, apenas 1,7%. E o número de navios de guerra na escolta era praticamente o mesmo em ambos os casos. Peraí, isso não faz o menor sentido visual. Se a gente pensar, numa analogia, se você tem um rebanho de ovelhas e poucos cães pastores, o seu instinto logo diz que um rebanho menor é bem mais fácil proteger, né? Totalmente. A intuição militar dizia exatamente isso. Então, por que criar um alvo gigantesco, um rebanho gigante de navios no meio do mar, resultou em menos perdas? Parecia que ia ser um banquete para os submarinos. O que é fascinante aqui é que a resposta não estava em uma tática naval revolucionária, mas na matemática pura, mais especificamente na geometria. É pura geometria espacial. Sério? Como assim geometria? Pensa no comboio de navios como um grande círculo se movendo na água. A área desse círculo, que é onde ficam os navios de carga que precisam de proteção, é baseada naquela fórmula clássica que a gente aprende na escola, π vezes o raio ao quadrado. Lembro vagamente. A área cresce ao quadrado, certo? Exato, mas a linha de defesa, o perímetro externo que os navios de guerra precisam patrulhar dando voltas, cresce de forma diferente. A fórmula do perímetro é apenas 2 vezes π vezes o raio. Cresce de forma linear. Então, a área aumenta muito mais rápido que o perímetro. Muito mais rápido. Se você dobrar a área, ou seja, dobrar a quantidade de navios de carga e de suprimentos transportados,
O perímetro que precisa ser defendido não dobra de tamanho. Nossa, aumenta quanto então? Aumenta apenas cerca de 1,41 vezes, ou seja, uns 41%. A razão matemática entre a linha que você precisa defender e a área de carga vai diminuindo. Caramba, então comboios muito maiores maximizavam a proteção porque a cerca invisível em volta deles crescia bem devagar. Perfeito, eles não precisavam de um aumento absurdo de navios de guerra para proteger o dobro de carga. A matemática provou que aglomerar era a solução, contrariando todo o instinto dos almirantes. E salvou milhares de vidas, né? E milhares de toneladas de suprimentos. Sem dúvida, foi uma vitória do método analítico contra a intuição cega. Bom, e da guerra, a gente sabe que essa disciplina migrou direto para o mundo dos negócios. Como é que a gente aplica essa mesma mentalidade de sobrevivência da Batalha do Atlântico na administração do dia a dia? A migração foi muito natural. Quando a paz voltou, as indústrias perceberam que otimizar uma rota de navio para fugir de submarino era matematicamente parecido com otimizar uma rota de caminhão para economizar gasolina. Sim, faz todo sentido, e o material até menciona como os nomes foram evoluindo pelo mundo, né? Operations Research nos Estados Unidos, Investigação Operacional lá em Portugal, Management Science também. E aqui no Brasil, essa ciência chegou com força nos anos 60. Tivemos o primeiro simpósio no ITA, em 1968, e logo depois a criação da Sobrapo, que é a Sociedade Brasileira da Área. E lendo o texto fica claro que a essência da PO é basicamente uma substituição, sabe? Trocar aquele binômio antigo de experiência e intuição do gestor pelo binômio de informação e racionalidade. Exatamente. É tirar o peso do palpite, daquele faro para negócios, e colocar os números para trabalharem a seu favor. Inclusive, eu vi um exemplo curioso nos slides do documento que ilustra muito bem por que a nossa intuição é perigosa. A ilusão de Müller-Lyer. Ah, essa ilusão de ótica é clássica e explica perfeitamente o problema da intuição. Pois é. Para quem não lembra, são aquelas duas linhas desenhadas no papel. Elas têm rigorosamente o mesmo tamanho, mas uma tem setas nas pontas, apontando para fora, e a outra tem setas apontando para dentro. E o nosso cérebro imediatamente jura que a linha com as setas para dentro é bem maior. É bizarro, o nosso olho engana a gente na cara dura. Então, eu fiquei pensando, a pesquisa operacional seria tipo um par de óculos de grau para os nossos pontos cegos gerenciais. Já que os nossos instintos nos enganam tão fácil na ilusão, eles devem nos enganar na empresa também. Eu concordo profundamente com essa analogia dos óculos. A intuição gerencial é cheia dessas setas apontando para o lado errado, distorcendo a percepção de custo, de risco. O gerente acha que sabia o gargalo da fábrica só de olhar, mas está vendo a linha do tamanho errado. Exato. E a PO aplica o método científico justamente para domar essa incerteza. Não que dê para eliminar a incerteza 100%, claro. O futuro é sempre nebuloso. Mas dá para quantificar e controlar. Tem um exemplo no texto sobre isso, né? Sobre finanças e risco. Tem sim o exemplo do risco de Markowitz. Imagina que você precisa escolher investimentos. De um lado, você tem a ação A, que te promete um retorno alto, de 35% ao ano. O que soa maravilhoso para o instinto ganancioso, né? Sim, mas ela vem com um risco de 50%. É uma montanha-russa. Do outro lado, tem a ação B, um retorno modesto de 12%, mas com risco de apenas 13%. Aí a intuição da pessoa bate o olho e pensa de forma binária. Ou eu sou conservador e vou tudo na B, ou eu sou maluco e vou tudo na A. Mas a pesquisa operacional entra aí com os óculos e mostra a chamada fronteira de variância mínima. Ela pega a análise quantitativa e joga no caos. Descobre que se você misturar, digamos, um pouco de uma com a outra, a matemática cria uma carteira onde o risco total cai mais do que se avaliarmos as duas separadas. Nossa, o risco diminui se combinarmos certo. Isso, por causa da forma como elas variam juntas. O modelo matemático acha a proporção milimétrica para você ter o melhor rendimento com o menor risco possível. Tá, mas aí me vem uma dúvida bem prática. Se a intuição humana falha tanto e a gente precisa desesperadamente da matemática, como é que a gente traduz a bagunça do mundo real lá fora para dentro dos números no computador? Aí entramos na metodologia propriamente dita. O coração da PO.
porque a vida real é uma zona, né? Máquina quebra, chove, funcionário falta. Como vira matemática? O documento tem um fluxograma perfeito sobre isso. Ele descreve a transição do que chamamos de mundo real, que é essa situação gerencial caótica que você falou, para o mundo simbólico. Mundo simbólico. Gostei do tema. O que é exatamente? É um modelo matemático em si. Fazer essa travessia exige uma capacidade enorme de abstração. É preciso usar a intuição não para chutar a resposta, mas aliada à análise para montar o problema. E depois, você tem que interpretar os resultados matemáticos e trazer de volta para o mundo real. O texto cita 6 passos, né? Sim. Passo 1, formulação do problema. Passo 2, construção do modelo. 3, a solução matemática. 4, o teste. 5, o controle. E 6, a implantação de fato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu fiquei pensando nessa ideia de criar um modelo, de simplificar a realidade. Me veio uma imagem na cabeça. Criar um modelo matemático é como fazer uma caricatura na praça. Uma caricatura? Como assim? Tipo, o desenhista lá na rua. Ele não tenta desenhar cada fio de cabelo ou o prédio lá no fundo. Ele ignora o fundo, abstrai a bagunça e exagera o tamanho do nariz ou do queixo para capturar a essência daquela pessoa. O modelo faz isso com a realidade de uma fábrica. Se conectarmos isso ao cenário maior, a sua analogia é perfeita. A complexidade de um sistema real, seja uma fábrica ou uma malha aérea, vem de infinitas variáveis batendo umas nas outras o tempo todo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, e essa é a grande sacada, geralmente uma pequena fração dessas variáveis é o que realmente domina o comportamento do sistema. O resto é ruído. É o fundo da caricatura. Ah, entendi. Então o desafio não é colocar tudo no computador. Pelo contrário, a criatividade, o insight verdadeiro do analista de PO está justamente em descobrir quais são essas poucas variáveis dominantes. Se você tentar modelar tudo, a equação fica impossível de resolver, fica pesada demais. Então o modelo te força a focar só no que importa. Ele te força a ser dolorosamente explícito sobre quais são os seus objetivos finais, como as coisas interagem e, principalmente, quais são as suas limitações físicas e orçamentárias. Bom, para tirar isso um pouco da teoria e do ar, acho que a gente devia descer para um problema bem do cotidiano. Um problema que, honestamente, qualquer gestor que está escutando a gente hoje já deve ter enfrentado. Qual seria? Fazer escalas de trabalho. Tem um caso no documento que ilustra tudo isso muito bem, o caso do hospital. Ah, o problema da escala das enfermeiras. Esse é um clássico absoluto da modelagem. É um pesadelo logístico. O problema é o seguinte: a gestão do hospital divide o dia em 6 períodos de 4 horas. E a demanda por enfermeiras varia absurdamente, de forma bem agressiva. Como costuma ser na área de saúde, né? Os fluxos são imprevisíveis para o leigo, mas tem padrões se você analisar bem. Exato. Lá pelas tantas da madrugada, o hospital precisa de pouca gente, tipo umas 3 enfermeiras para dar conta. Mas aí no final da tarde, chega aquele horário de pico, trânsito, acidentes, e a demanda salta para 11 enfermeiras de uma vez só. E aí entra a variável que trava tudo, que é a restrição humana e legal. Sim. A lei trabalhista e a fisiologia dizem que cada enfermeira só pode trabalhar 8 horas seguidas. Ou seja, ela pega 2 desses blocos de 4 horas e só. O objetivo final do gestor é minimizar o número total de enfermeiras contratadas, para que sobre orçamento do hospital para comprar remédios, equipamentos, arrumar leito. É um equilíbrio muito tenso entre não deixar faltar atendimento em nenhum minuto, mas não ter gente ociosa gerando custo extra. É tipo um jogo infernal de Tetris, só que com a folha de pagamento. Mas aí eu pergunto, por que a gente não pode simplesmente abrir uma planilha e usar a boa e velha tentativa e erro até fechar a escala? Vai encaixando, testa aqui, testa ali. Então, o problema da tentativa e erro humana é que com paciência você até acha uma resposta que funciona. Você encaixa as pessoas e ninguém fica sem atendimento. Tá, e qual é o erro nisso? Resolveu o problema. Resolveu, mas raramente o humano acha a resposta ótima. Você acha que fez um bom trabalho contratando 28 enfermeiras porque os turnos fecharam bonitinho na planilha. Mas na verdade você está jogando dinheiro fora. Muito dinheiro.
É aqui que entra a artilharia pesada da matemática, um conceito chamado método simplex de programação linear. Foi criado por um matemático chamado George Dantzig em 1947. 47, caramba, logo depois da guerra. E como esse método simplex lida com as enfermeiras? O documento mostra a formulação das equações. O sistema cria uma variável para quem entra em cada turno. A equação principal tenta sempre minimizar o número total, que ele chama de z. Então, z é igual a x1 mais x2 até x6, que são os turnos. E ele tem que respeitar as regras, certo? Sim, sujeito às restrições inquebráveis. Por exemplo, a equação matemática entende que quem entrou no turno 1 ainda está trabalhando no turno 2. Então, x1 mais x2 tem que ser sempre maior ou igual ao mínimo de enfermeiras daquele horário. Nossa, o algoritmo transforma as pessoas em variáveis x e o limite de horas em uma equação de maior ou igual. E o modelo do simplex roda processando essa geometria maluca em várias dimensões, deslizando pelas possibilidades matemáticas até achar o ponto absoluto de menor custo. E sabe o que ele cospe como resposta perfeita? Não foram as 28 do instinto humano? Não! A resposta matemática perfeita é contratar exatamente 23 enfermeiras. E, mais impressionante ainda, ele não só te dá um número 23. Ele monta a escala. Ele dita a coreografia exata. Diz exatamente em qual dos 6 turnos cada uma dessas 23 enfermeiras deve bater o ponto para começar. É zero desperdício. O humano jamais acharia esse arranjo de 23 só arrastando célula de planilha. Cara, é assustadoramente eficiente. E pensar que 5 salários poupados todo mês num único setor podem virar uma máquina de raio-x nova para o hospital. Exatamente. A otimização purifica a operação. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um resumo para a nossa audiência. Bom, acho que a lição é bem transversal. Sim. Significa que, para quem está escutando a gente hoje, não importa a sua área. Pode ser gerenciando uma equipe pequena, montando um orçamento do mês, ou tocando um projeto logístico gigante. A lição que a gente tira desses pioneiros é clara. Qual seria a regra de ouro? Defina muito bem as suas restrições, separe a sua intuição contaminada dos dados brutos e procure a geometria oculta, digamos assim, do seu problema. O método científico, o uso da matemática para achar melhor solução não é um fetiche só para laboratórios de física, ele é uma ferramenta brutal para otimizar o nosso dia a dia. Eu concordo plenamente. E, sabe, acho que isso levanta uma questão importante, uma provocação final para o pessoal em casa refletir. Manda ver, qual seria? A gente viu que o sucesso absoluto de um modelo de PO depende estritamente das variáveis que o analista escolhe incluir na equação, certo? O desenhista escolhe o que entra na caricatura. Certo. Se você esquecer uma variável importante, o modelo dá uma resposta burra. Exato. Então, se a pesquisa operacional exige que a gente transforme a nossa realidade caótica em dados quantificáveis, cortando o ruído para buscar a eficiência máxima, o que acontece com aqueles elementos invisíveis, empatia do líder, o cansaço mental crônico daquela equipe de enfermagem, ou a moral do time depois de uma semana ruim? Como é que essas coisas ficam quando a gente tenta otimizar matematicamente o local de trabalho? Será que focar só em números não cria um ponto cego ainda mais perigoso? Fica a reflexão. Nossa, pesada e necessária essa provocação. A gente corta a gordura com a matemática, mas não pode cortar o lado humano por acidente no processo. Excelente ponto para fechar. Bom, vamos deixar o pessoal digerindo esse dilema por hoje. A gente se encontra na próxima exploração profunda. Até mais. Foi um prazer, até a próxima.